Boa noite, turma. Eu sou o professor Gustavo Alves e na aula de hoje nós vamos falar sobre o absolutismo. O absolutismo foi um período na qual durou do século XVI ao século XIX ali na Europa, conhecido também como o Antigo Regime ou Idade Moderna, principalmente pelos franceses. O absolutismo se consistia no que no seu aspecto geral? O aspecto geral do absolutismo, o próprio nome é bem sugestivo, ele diz que era um poder absoluto concentrado na mão dos monarcas, sendo eles reis, príncipes, fazendo parte de uma hierarquia, de um poder propriamente hereditário. Um poder hereditário porque ele era transmitido de pai para filho, de avô para pai, e seguindo essa linhagem, sempre uma linhagem familiar. Não se tinha um processo de ascensão social neste período. Quem nascesse na baixa sociedade, na camada abaixo da sociedade, ela não chegaria ao cargo mais alto, como o cargo do monarca. O absolutismo ele também se consistia, como eu já disse, na concentração de poder, e com essa concentração de poder na mão dos monarcas, eles tinham autonomia para fazer leis, eles controlavam, não existia um judiciário, um legislativo, um executivo, o poder era totalmente concentrado na mão dos reis. Eles podiam tanto como criar leis, como desfazer algumas leis. Eles também tinham o poder de interferir em assuntos religiosos, tantos que o monarca, o rei, ele era considerado como um poder concedido por Deus. Ele representava a figura de Deus. Tanto que em alguns filmes, alguns desenhos, até jogos na qual se tem, você pode ver que o rei é Deus, propriamente essas definições na qual a gente acaba sempre encontrando. A prática, modelo econômico no absolutismo, ele era a prática mercantilista. O mercantilismo, como alguns já conhecem, para quem não sabe, eu vou dar uma exemplificação, era aquele poder propriamente já do início do capitalismo, o início do mercado, o início da moeda, as navegações que se iniciaram na Idade Média, na Baixa Idade Média, ela estava vigente no absolutismo. Era a principal prática de sustentação econômica do absolutismo. O processo de colonização da América, a colonização da África também, se dá nesse absolutismo na qual se fazia na Europa neste período. Aí vamos abordar agora sobre a origem do absolutismo. A origem do absolutismo ela vem na Baixa Idade Média, conhecida como a Baixa Idade Média, na qual nós estudamos na primeira aula. Ela se consistiu principalmente na crise do feudalismo, na crise do modo de produção feudal, onde que com essa crise do modo de produção feudal começou a se haver um nascimento do capitalismo, ali uma criação já de uma burguesia ela já começando a ser criada, ela começando a dar seus primeiros passos. Também a criação das monarquias nacionais, como na qual nós estudamos a criação da Inglaterra, da França, da Espanha e também de Portugal. Com esse processo dessa crise na qual se estava tendo esse modo de produção feudal, aquela nobreza feudal na qual compunha os campos, aquele ruralismo, ela começa a perder força. E isso acaba com que gere uma ascensão dessa burguesia, a concentração de poder na qual esses nobres eles detinham de suas vilas, de suas porções de terras,
esse poder descentralizado ele começa a ser unificado nas mãos dos reis ou dos príncipes. Então já começa a gerar aquelas bases, as principais bases já do absolutismo, que já era uma concentração de terra, uma concentração de poder já mais voltada para as suas mãos. A principal figura do absolutismo é o rei Luís XIV, conhecido popularmente como Rei Sol. Ele foi o principal rei na qual marcou o período absolutista. Os reis, como eu já abordei, os reis eles tinham essa autonomia para decretar, controlar a lei, a jurisdição total do seu Estado-nação, da sua monarquia, como propriamente a justiça, o exército. Mas o rei ele tinha grandes aliados. Dentre eles era a nobreza e a burguesia. A nobreza ela não queria perder suas terras. Eles queriam que suas terras tivessem uma proteção. Então eles financiavam o exército do rei em troca de proteção. Proteção contra quem? Como nós estudamos sobre a Idade Média, as invasões dos germânicos, considerados como os bárbaros, eles eram comuns neste período. Então essa nobreza, com medo de algumas dessas invasões, ou propriamente invasão de outros reis para suas terras, eles faziam financiamento, era viável para eles fazer esse financiamento para o rei, porque garantia o controle de suas terras, a proteção de suas terras. Mas também a burguesia, ela também, como ela já estava em ascensão, e o rei, vendo ela como um grande aliado, como uma base de sustentação do seu poder, ele cedia privilégios a essa burguesia. A burguesia ela estava de olho já numa criação de uma moeda unificada, na qual ajudaria nos seus interesses em rotas comerciais também. Ou a burguesia ela estava em olho em algumas rotas comerciais, na qual esse processo do mercantilismo, essas grandes navegações, eles já estavam como comuns neste período, já era um processo já que estava meio que findado, essa colonização. Então a burguesia tinha interesses em defender o rei e se aliar a eles para que tivesse seus privilégios mais facilitados por conta deste rei. Então, dentre todos esses aspectos, a gente consegue entender como que o absolutismo ele se desempenhou. Ele se desempenhou de forma hegemônica na Europa neste período, porque como o rei ele tinha essa detenção tão grande de poder e ele tinha uma base aliada muito forte, que era uma base que propriamente financiava e propriamente defendia seus interesses, facilitava que esse processo na qual o absolutismo teve, ele fosse, de certa forma, mais abrangente e controlador, porque ele controlava não só o aspecto social, mas ele também controlava o aspecto político e também o aspecto mental, porque como o catolicismo ele estava em alta na Europa neste período, a Igreja Católica era uma grande instituição e o rei ele tinha poder para interferir também na Igreja, com aquele imaginário que ele era um representante divino de Deus e vendia aquela imagem que com Deus não se discute, e como ele era um representante direto de Deus, não se discutiam das suas tomadas de decisões, das suas tomadas de leis. Então, facilitava ainda mais esse controle. Porém, nós vamos estudar que posteriormente o absolutismo ele começou a gerar uma crise, não só
na Europa, mas propriamente nas suas colônias, na qual se tinham, começar a gerar algumas crises e algumas insatisfações, que acabou que ele foi derrubado. Esse poder absoluto, ele começou a gerar algumas insatisfações posteriormente, porque como o rei ele tinha controle para criar leis, esse processo de hierarquização do poder, ele também começou a ser muito criticado pelos cidadãos, porque essa ascensão social ela não era possível, então isso gerava uma indignação para quem não tinha os seus interesses, uma grande parte da população, porque nesse período começou a haver um aumento da população urbana, e com isso uma burguesia que não tinha os seus interesses aliados aos interesses do rei, que não tinham seus interesses defendidos por esses reis. Eles começaram a ficar insatisfeitos e começar a ter algumas revoltas, que na qual nós vamos estudar na próxima aula com a Revolução Francesa, na qual se teve a derrubada desse regime do absolutismo, na qual na Revolução Francesa esse regime é considerado como um antigo regime, o absolutismo. Sendo assim, então acaba com que essa concentração de poder na mão do rei, ela acaba se ficando gasta nesse processo. Ele é um processo na qual ele durou alguns séculos, mas com o tempo ele acabou se desgastando, porque com essas tomadas de leis, altas tributações foram criadas para que fosse financiada não só os exércitos, mas também as explorações, que na qual o processo das navegações, na qual estava muito vigente nesse período, se tinham. Então, essa alta tributação, que na qual é imposto por essa nova camada, que na qual estava surgindo essa burguesia que estava num processo de ascensão, essa nova classe social, e também essa classe social mais abastada, os pobres também pagavam muitos impostos, começou a se haver alguns desgastes, que na qual começou a gerar crises nesse sistema absoluto. A própria igreja também, com a igreja católica, com essa interferência do rei nas suas tomadas de decisões, ela também, nesse quesito, nesse período, ela também começou a ter algumas insatisfações com o reinado. Algumas ideias iluministas na qual já se estavam começando a rodear, já nesse contexto desse antigo regime, também começaram a ganhar forças. E essas ideias, elas acabam se desembocando, como na qual eu vou discorrer um pouco sobre a Revolução Francesa, elas acabam que permeando o imaginário social. E com isso acaba com que se gere essa insatisfação com essas medidas na qual eram tomadas pelos reis, pelos monarcas dos seus estados-nações, como na França, como eu já disse, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal também. Se acaba gerando um desgaste da figura do rei com a sociedade no geral, porque o rei ele tinha um apoio de uma minoria social, uma minoria que era composta pela essa nobreza e essa alta burguesia, que não era essa burguesia que estava mais próxima do povo, essa uma nova burguesia que estava surgindo ainda, que estava começando a dar seus primeiros passos, mas que era uma burguesia que compunha uma burguesia e uma parcela social que compunha uma grande porcentagem populacional, acima de 90%. E como o rei ele não tinha um apoio, ele não tinha essa camada social, revoltas começaram a surgir. E a principal dela é a Revolução Francesa, na qual nós vamos discorrer na próxima aula. No demais, uma boa noite e até a próxima.